Boa noite, gente. Carlinha, obrigado. Vou te contratar como minha RP para vender palestra. Sua empolgação ali, falar, não percam. Muito prazer estar aqui. Obrigado ao organizador aí, Tiago, pelo convite. Me senti muito honrado. Estou vendo aqui velhos conhecidos e pessoas que eu nunca vi. Eu sempre faço uma pesquisa, né, antes de... Alguém aqui já ouviu falar de mim, já me segue nas redes sociais, só para ver com quem eu vou falar? Tá, ótimo. É bom contar a mesma coisa, mas é novo para os outros, né? Porque às vezes eu fico até vendo muita gente conhecida. Quem trabalha em empresa aqui, em funcionário? Quem é autônomo? Quem não é nada aí que não levantou, não? É só no Tivoli mesmo. Gente, é o seguinte, eu tenho 39 anos, eu sou engenheiro civil de formação. Não sei se o Tiago me convidou por isso também, né? Porque hoje que eu soube que amanhã tem algo de arquitetura, foi por isso também não? Vi até amigo meu aí que é arquiteto, o Márcio. Cadê Márcio? E eu fiquei muito feliz assim de poder voltar a contar essa história, que eu nunca me preparo muito porque eu só tenho isso para contar, que é a minha vida. Meu trabalho virou a minha vida, né? Eu trabalhei 15 anos dentro da construção civil, me formei aqui na Universidade Federal da Bahia, em 2008. E mesmo antes, sempre, né, já saí da faculdade trabalhando e contratado numa empresa, né? Nem sabia que quando eu fui para a Europa tinha, e no exterior a maioria tem um chamado gap year, né, que você passa um tempo se experimentando antes de você tomar algumas decisões sérias, né? Só depois de mais velho que eu aprendi que com muita raiva ou muito apaixonado não decida nada, né? Eu acabei não tomando essas decisões, não tive filho, por exemplo, ainda, mas tracei a minha carreira sem muito questionar para onde eu estava indo, né? E eu descobri que na vida, essa pesquisa eu queria que vocês participassem, tá? Vocês acreditam em destino? Existe destino ou não? Quem acha que existe, levanta a mão. Destino mesmo. Está traçado onde você vai parar, o que você vai fazer. O resto não acredita, só para eu ter uma noção. E quem não acredita, que a gente comanda isso aí, beleza. A maioria não acredita em destino, né? Eu acredito em destino. Eu vou mostrar a vocês como é que é essa crença que mudou a minha vida. Vamos lá. O meu destino me levou para esse lugar. Eu não sei se vocês conhecem, alguém conhece esse lugar aqui? Esse lugar é o Rio de Janeiro, Vila dos Atletas, Olimpíadas 2016. Foi minha última obra na empresa que eu trabalhava. Quando eu me formei, pouco antes de eu me formar, eu ainda tinha uma empresa que fazia reformas em apartamentos em Salvador. E eu demorei até para me formar, porque eu ganhava até bastante dinheiro, eu tinha bastante obra, fazia reformas enormes em apartamentos de alto padrão aqui em Salvador. E quando eu me formei, eu mandei o meu currículo para uma pessoa, que até o irmão dele está aqui, o irmão mais novo dele, eu mandei para ele. E na semana seguinte eu recebi uma oferta de emprego. E eu cheguei em casa e falei, meu pai, uma empresa chamada Odebrecht, você conhece? Ele falou, lógico, me chamou para trabalhar lá. Aí eu falei, sim, e aí? Eu falei, não, eu estou meio na dúvida, porque minha empresa está tão legal e a oferta lá eu vou ganhar 1/3 do que eu ganho. Ele falou, rapaz, você disse isso para o cara? Eu falei, claro que não. Ele falou, ligue agora e aceite. Primeira vez que eu me senti tão acuado assim, sabe, mas você não está nem perguntando se eu quero, né? Como é que eu estou me sentindo nisso? Essas perguntas abertas que a gente não faz para as pessoas, né? Alguém chega com um problema para você, você já está na ponta da língua o que você vai dizer para ela fazer, né? Você tem que fazer isso. Não que isso seja errado, né? Mas a gente só sabe fazer isso na vida das pessoas. A gente pouco pergunta como é que elas se sentem. Eu estou falando isso porque a gente está falando muito de saúde mental, vocês vão ver onde eu vou chegar. Até então, eu tinha 25 anos, comecei a trabalhar, foi a primeira vez que eu parei de almoçar em casa. Algo que meu pai... Era algo que era pré-requisito para ele para viver lá. Tem que almoçar em casa. Ele só arranjava emprego a vida inteira perto do trabalho para ele voltar para casa. Dava 11h50, ele chegava.
ele almoçava com todo mundo, ele proibia que a gente visse os esportes meio-dia, né, que não tinha YouTube para você ver reprise, nada disso. E eu botava uma televisão para mim, tal, queria ver os gols do Bahia pela 30ª vez, já tinha ido para Fonte Nova. Ele, você já viu esses gols ontem? Era uma coisa rara, né? Porque hoje em dia está cada vez mais escasso isso. Era ali que eu aprendia o que era certo, o que era errado. Mas tinha um problema, uma referência muito pequena. 2 adultos me ensinando o que é certo e o que é errado, né? Mas eu achava que eu estava num campo de sabedoria enorme, ali dentro daquela casa. E existe uma área da nossa vida que é uma área oculta, que ninguém fala sobre aquilo, mas está dito de alguma forma. Tipo assim, o meu bisavô era engenheiro libanês. Meus avós vieram do Líbano, fugindo da guerra civil. Meu avô, também engenheiro, montou uma loja de tapetes aqui para se estabelecer na cidade, casou com uma mulher, teve árabe também, 7 filhos, todos os homens engenheiros. As mulheres, numa família árabe, vocês sabem, elas são escanteadas e elas não prosperam financeiramente, profissionalmente, não é a prioridade delas. Elas não são encorajadas para isso. Todos eles tiveram filhos, todos os homens engenheiros formados, alguns na mesma escola. E eu estava nesse bolo também. Porém, para algumas pessoas, isso incomoda, porque a gente passa a perceber um padrão que está acontecendo. E que interessante, tem 2 caranguejos aqui, não sei se vocês viram, o Siri, 3, né? Foi só para compartilhar mesmo. E esse destino que eu estou falando é relacionado ao autoconhecimento, porque quando você não tem uma alta percepção e você passa a questionar algumas coisas na sua vida, e você não se movimenta, você vai parar no mesmo lugar das suas referências. No mesmo lugar. Só para contar uma história para vocês, muito rápida. O meu avô infartou com 50 anos. E naquela época, uma cirurgia de ponte de safena era extremamente agressiva e a pessoa não conseguia voltar a trabalhar normalmente. Né? Ele infartou quando meu pai tinha 19 anos. Isso foi em 1967. Meu pai estava na escola de aeronáutica porque o sonho dele era ser piloto de avião de guerra. Meu pai nasceu em 1948. E ele foi para Barbacena, para a Escola Superior de Guerra, a ESG, não sei se vocês conhecem. E dali ele ia para o Agulhas Negras, ia fazer a carreira dele, como muitos amigos dele fizeram. Só que no mesmo dia em que ele soube que o pai dele infartou, ele quebrou a tíbia em 2 lugares na cama elástica. E desistiu do sonho dele, de ser piloto, para voltar para ajudar o pai. Ele cresceu com o lema: filho é para servir e ajudar aos pais. Quando meu pai tinha 50 anos, meu pai infartou. E teve que fazer 6 pontes de safena. E quando eu fui visitá-lo, era tão importante o trabalho para meu pai, que no dia de despedir para ir para o Hospital Sírio-Libanês, ele passou no Shopping Center Lapa, em Salvador, porque ele tinha um restaurante árabe e eu trabalhava no caixa. E eu achei que ele tinha ido lá para me buscar, para me levar, para me despedir do aeroporto, junto com ele e toda a família que estava indo. E quando eu estava saindo para arrumar minhas coisas, ele falou assim: não, você não vai. Eu preciso de você aqui porque tem muita comanda aberta. E naquele dia eu falei, é mais importante, isso é tão importante para ele, que ele pode ir embora, e eu acho que ele nem sabe que ele pode morrer. Não é possível. E aí eu encarei que ele não sabia do que ele estava falando. E na volta, o médico dele, doutor Maurício Nunes, quis conversar com todos da família. 50 anos, fazendo 6 pontos de safena, um rasgo no peito. É uma serra circular que passa aqui, para cortar seus ossos. A famosa maquita. Né? E meu pai chegou todo costurado, fazendo exercícios de respiração de algumas bolinhas que ele tinha que botar para cima. Eu lembro acompanhando ele. E na minha cabeça tinha 2 coisas. O que esse médico vai me falar?
E 50 anos é o fim da vida, porque era a referência que eu estava tendo dentro de casa. Na Fonte Nova, antigamente, a gente levantava quando o Bahia estava perto da área, porque a antiga Fonte Nova tinha uns bancos de concreto muito grandes, então todo mundo levantava para ver o gol. E eu passei a não ir para a Fonte Nova com meu pai, porque ele não podia levantar, ele parou de ir, porque era muito dispendioso para ele levantar e subir. Hoje em dia seria mais fácil, que o Bahia pouco vai para o ataque. Mas naquela época, a gente ainda via isso. E quando eu fui conversar com o médico dele, ele me falou uma coisa que mudou minha vida. Ele falou assim: você não pode estressar seu pai, senão seu pai vai morrer. Você não pode mais brigar com seu irmão. Meu irmão tem 2 anos mais novo. Ou seja, missão totalmente impossível para um adolescente. E o segundo foi: você tem que dar alegria a seu pai. E aí pense a sua cabeça destinada a não dar alegria a seu pai, e você pensa quais são as ferramentas que ele não vai se estressar. Vou trabalhar para ele, que isso alegra muito ele. Vou tentar não brigar com meu irmão, né? Mas eu preciso... E ele dizia que a missão dele era... Ele tem 6 filhos. Eu só quero ir embora aqui sabendo que eu dei um teto para cada um morar. Porque nem teto ele teve, né, na infância dele. Agora, imagine isso tudo para um adolescente de 15 anos sem saber o que estava falando, o que estava fazendo, só estava ouvindo, recebendo missão e vamos embora. E essa missão foi tão forte para mim que eu fiz uma coisa que também vocês talvez saibam e já tenham feito. Eu vou tentar traduzir para ver se vocês se identificam. Todos nós, em algum momento da vida, somos acometidos por algo que faz com que nós adotemos estratégias de sobrevivência. Mesmo jeito de guerra. Você está vendo aí. Existe uma estratégia de sobrevivência lá. A minha estratégia de sobrevivência foi: eu preciso pisar no acelerador, porque eu preciso que meu pai fique aqui mais tempo comigo. Queria que meu pai visse eu me formar. Queria que meu pai visse essa cena aqui. Deixa eu ver. Essa cena aqui, ó. Eu sonhava com esse momento. Formado na mesma faculdade que ele. Eu lembro o que eu disse a ele aqui, minha mãe aqui. Eu lembro muito bem desse cara chorando, ele só falava assim, ó: é para você isso aqui. Anos de esforço, 20 anos quase. Não, 10 anos depois, quase que exatamente 10 anos depois que ele tinha infartado e estava ali assoprando aquelas bolinhas, eu dei um diploma a ele falando assim: não precisa se preocupar comigo. Se for por minha causa, você vai ficar aqui. Porque ele teve um casamento anterior à minha mãe, que teve 3 filhos, mulheres. E o que foi que eu disse para vocês dos filhos, mulheres de árabe? Até hoje, ele tem que ajudar, ele se preocupa. E aí, quando ele teve um filho homem, que foi no casamento com minha mãe, ele não só botou o nome igual ao dele, eu me chamo Sami, ele também se chama Sami. Ele só não botou Samir Micael Jabur Abud, filho, porque ele achava que eu não ia saber escrever na escola. Porque o Micael é com K-H-I-E-L, é uma confusão retada. Jabur. Ele achava que eu ia sofrer chacota, e minha mãe falou: vamos botar um Sepúlveda aqui no meio. Ela dizia: é chique, é espanhol, tem ministro. E lá fui eu com o nome e com outras cifras que você ouve, né? É só 30% genético, né? Responsável, né, doutora Carla? Então, os meus outros 70% foram carregados de muitas coisas, muitas crenças que a gente chama hoje, né? Crenças limitantes e tudo mais. Só que eu não sabia de nada disso. E eu fui parar aqui. Vou voltar um pouquinho agora para vocês. Fui parar aqui. 31 torres. Eu era responsável por 4 delas, essas 4 aqui. Só que essa obra ela tinha uma coisa de diferente, que salvou a minha vida. Foi aqui que eu descobri por que eu fui parar aqui. Ela era muito grande. Tinham 7.000 homens aqui. E quando eu fui transferido para cá, na última obra, eu lembro que eu tinha sentido uma dor que era aqui perto, eu não sei se isso aqui é rim, se isso aqui é fígado, eu só falava assim: rapaz, parece ter uma faca saindo aqui. Eu andava na obra, não tinha nada. A única coisa que eu tinha era um plano de saúde que era o mais caro que tinha, que a empresa pagava para mim, que eu chamava até de plano de doença, né? Que eu falava: para ter esse estilo de vida aqui, você tem que ter um plano mesmo, para te salvar desse negócio, porque uma hora a bomba vai estourar.
E dentro desse plano eu estava tranquilo. Só que na hora da dor, você fala assim, rapaz, e se for uma coisa grave? Que plano que vai me salvar aqui? Top, Bradesco, não vai salvar, meu irmão. Dinheiro de onde que vai me salvar aqui? E eu era um cara que sempre cuidei da minha saúde. Desde sempre. Porque eu tinha outro lema. O médico falou que meu pai estava naquela situação porque ele comia mal e porque ele era sedentário. Eu comecei a comer bem, desde cedo, e praticar esportes. E nessa última obra, quando eu fui para um médico no Rio de Janeiro, era em Nova Friburgo, teve um acidente lá, parecido com essa chuva de Petrópolis aqui, que é uma coisa que acontece sempre, né? Só que naquela época morreram quase 1000 numa noite, em 4 horas. Eu estava olhando na televisão, minha mãe entrou no meu quarto e falou, meu filho, você viu que tragédia horrorosa? Ainda bem que nós temos nosso teto, né? E é por isso que passa tanta tragédia na televisão, porque a gente acaba se sentindo bem de alguma forma, porque a gente se compara. A gente fala, rapaz, podia estar muito pior. Só que a gente não estava acostumado também a ver tanta tragédia no Jornal Nacional e nem tanta felicidade no Instagram, né? Agora está tentando ver um meio termo. Só que, um ano depois, eu cheguei para minha mãe, lembra daquele acidente que você foi lá no quarto? Eu fui chamado para reconstruir as casas daquelas pessoas ali. Ela, meu Deus do céu, o que é que você vai fazer lá? E eu cheguei nessa cidade, e 2 anos depois eu estava com essa dor, dirigindo 180 quilômetros para o médico no Rio, doido para ele achar alguma coisa e me dizer, porque eu tinha certeza. Porque eu sabia que se ele falasse, não foi nada, você não tem nada, aí eu ia ficar preocupado mesmo. Porque hoje, né, a doutora Carla, mais uma vez aqui, pode falar, está difícil descobrir a medicina cartesiana, né, onde a gente separa o ser humano em várias partes. Se é joelho, se é menisco é uma coisa, é um médico. Se é ligamento, aí é melhor já ir para outro. Se é a perna toda, é outro. Né? Ah, se é quadril para cima, rapaz, aí, meu irmão, é muita. Aí hoje a gente separou tanto o ser humano que a gente não consegue juntar. Né? E aí quando a gente não sabe como ajudar ele, fala assim, você deve estar passando por algo emocional. Eu falo assim, meu irmão, e você vai me ajudar como? Você é psicólogo, você é o quê? Porque hoje psicólogo está na moda, né? Até 5, 6 anos atrás, e está na moda, pelo menos talvez na minha bolha do meu algoritmo. Mas para muita gente ainda é, né? Hoje eu faço vivência, eu vou contar para vocês, e às vezes principalmente mulheres vão para as vivências e falam para o marido, fala para a família, não, estou indo para a vivência com um cara aí na Chapada Diamantina, com um grupo, sei o quê. Você está bem? Está passando por alguma coisa? Né? Você está precisando de ajuda? Ela falou, até estou, mas como você não pode me ajudar, eu estou indo para lá, mas não vou morrer não, não vou lá fumar maconha não vou abraçar árvore, tá? Tudo normal. Quando eu voltar, a gente conversa. Mas, quando eu fui para o médico e eu falei, eu quero um ultrassom aqui, né? Quero ver. Ele mostrou, ele falou, você não tem nada. Era uma sexta-feira, ele falou, você está sentindo essa dor agora aí? Eu falei, não, agora não. Era a sexta, era o fim de semana que eu passava na cidade, eu ia voltar. Ele falou, quando voltar, escreva qual foi a ocasião que despertou ela de novo. E foi automático. Segunda-feira, eu saía às 4 da manhã, ouvia o finado Ricardo Boechat até 7, quando eu chegava na obra. E quando eu coloquei meu carro no portão da obra, de lá veio o carro do meu chefe. E quando eu li que era ele pela placa, porque todos os carros, inclusive o meu, era igual ao dele, era um Voyage prata, quando eu vi aquilo, a dor na mesma hora se instalou. Eu estacionei o carro e fui direto na sala dele, dizendo, eu quero ir embora daqui. Ele falou, veja só, emprego está difícil, não tem tanta obra assim. Eu falei, eu não estou querendo que você me desmobilize de uma obra para me arranjar outra. Eu estou dizendo que eu vou embora daqui. Se eu não arranjar outra coisa, eu vou embora da empresa como um todo, mas da sua obra eu vou sair. E ele ficou muito assustado, né? Porque se eu saísse, eu era o braço direito e esquerdo dele, ele ia ter que trabalhar, ele ia ter que levantar, treinar outra pessoa, e ninguém quer fazer isso, né? Por livre e espontânea vontade. Assim que ele chegou para mim e disse, consegui um outro lugar para você, que era esse lugar aqui, a dor foi embora na mesma hora e nunca mais voltou. E naquele dia eu falei assim, o corpo fala. Eu tinha músculo, eu tinha uma boa cardiorrespiração, eu jogava bola, mas por dentro tinha algo intangível acontecendo comigo e que uma decisão foi capaz de me curar. E eu falei, eu preciso olhar para isso. E eu já cheguei nessa obra aqui falando, é a minha última. Eu comecei a fazer conta, rescisão, quanto é que eu ganho, quanto é que eu vou ter, quanto é que eu vou sair daqui, como é que eu vou viver. Mas eu fui trabalhar, sem dor.
Só que essa obra, como eu falei para vocês, ela tinha esse problema, ela era muito grande. E ela me deu uma arma que poucas pessoas têm acesso hoje, porque existem muitas pessoas trabalhando para que você nunca toque nessa arma. E o nome dessa arma é o silêncio. Quando eu cheguei aqui, eu estacionava aqui, ó. Era o estacionamento da obra. Eu tinha que caminhar isso tudo até chegar nas minhas torres. Eram 12 minutos, mais ou menos, de caminhada. Fora as paradas que às vezes, né? Mas eu comecei a ir mais cedo, porque só tinha eu. Eu chegava aqui às 6h10 da manhã. A obra começava às 7. E todos os dias que eu ia, eu começava a olhar para essas torres e falava, como é que eu vim parar aqui? Por que eu estou fazendo isso? Eu não sabia comandar mais aquilo que estava chegando dentro de mim. Que as pessoas às vezes acham que o chamado, né, é aquela coisa lúdica que vai vir uma luz azul que vai atravessar sua glândula pineal e você vai sair dali e vai montar uma ONG em Moçambique. Não é nada disso. Existe um diálogo interno que simplesmente acontece. Eu posso me olhar no espelho hoje e autoconhecimento, você pode resumir a isso aqui que eu vou falar para vocês. Você se olha no espelho, eu posso me olhar no espelho e falar assim, rapaz, eu estou me sentindo gordo. Existem duas pessoas aí. O que está realmente acima do peso e o que percebe que está acima do peso. Vocês, eu e todo mundo, somos esse ser que percebe. Essa capacidade de observação, quanto maior, melhor o seu diálogo interno com o que você realmente quer fazer. Só que nós somos hoje, e cada vez mais seremos, muito mais habilidosos em calar esse observador. E essa palestra é um pouco para vocês darem vida a ele, não colocar ele no comando, mas só saber que ele existe. Isso, por exemplo, é usado na meditação. Quando você quer meditar mesmo, você não pode botar uma música de cachoeirinha caindo de água, cruzar as pernas, botar um incenso e falar, pense agora num campo florido. Aí você vai lá, campo florido. E agora vai vir uma luz que aquece o seu coração. Não, isso não é meditação. Isso é exercício de relaxamento. Completamente diferente. Meditação é quando você está de olho fechado e você está pensando na briga que você teve com seu pai, com seu marido, com sua mãe. E aí, nesse momento, você se pergunta como é que você se sentiu na hora que ele disse isso. Mas você está olhando para você que ficou magoado, mas de um outro lugar. E aí a meditação ela cria distanciamento entre o fato e o observador. Só que quando a gente não sabe que existem esses dois, a gente é um só e a gente acaba não questionando nada e indo parar num lugar como esse. Agora imagine 18 meses andando em silêncio por 12 minutos. Quando me perguntam qual foi sua virada de chave, eu falei 18 meses andando 12 minutos em silêncio, 6h20 da manhã. Qualquer um que fizer isso vai pensar em algo, a não ser que você ande como todo mundo anda assim, né? Aí realmente você não vai pensar em nada. Hoje a gente está até dirigindo fazendo isso. Mas o poder que existe aí, você não precisa buscar mais nada. Depois de 18 meses, eu fui direto para aqui, ao invés de ir para aqui. Aqui atrás, esses 2 galpões aqui, eram os banheiros da obra. Eu tinha um rádio e 2 celulares nessa época. Quando eu entrei no banheiro, eu desliguei o rádio, desliguei os telefones e entrei numa das últimas portas, porque banheiro de uma obra de 7.000 pessoas, né? Eram 12, eu só fui em um. Era um corredor enorme, com aquelas portinhas, que parecia que eu estava naqueles filmes de terror, que o assassino sempre olha por baixo, sabe? Para ver se o pezinho está ali, e o cara está assim, né? Na privada. Porque ele falou, rapaz, se não tem pé, ele vai ter que entrar em todos. O problema é que em Hollywood sempre acerta a portinha que o cara está, né? Eu falei, não tem assassino aqui, meu irmão, sabe por quê? Porque o assassino sou eu mesmo. E nesse dia que eu entrei naquela portinha, eu me encolhi, comecei a chorar, me veio um pensamento que era assim, eu falava, eu vou pedir demissão. E olha que engraçado, eu não estou conseguindo fazer isso. E não tem ninguém no RH com a arma na minha cabeça quando eu chegar. Eu sou livre para fazer isso. Só que a distância entre eu e o RH
Era um abismo que só me dava vontade de chorar, de medo, de quantas pessoas eu iria decepcionar. Inclusive, a minha estratégia de sobrevivência, que era salvar o meu pai. Como eu vou dar essa notícia a ele? Eu já imaginava cada frase eu vou estar entupindo a artéria dele. Não, meu pai, que eu estou pensando em sair, ele já ia... Porque eu sempre tive que tomar muito cuidado para dar as notícias para ele. Em casa eu era sempre o encarregado. Minha mãe falava, atropelei um cara. Vá lá em casa e diga a seu pai. Rapaz, vai entrar naquele corredor para dizer a ele que minha mãe, sem celular, sem saber onde estava, que hospital era. Eu já estava acostumado a dar notícias das loucuras de minha mãe, mas não das minhas. Aí era diferente. E a frase que me vinha na cabeça era: assuma todas as suas responsabilidades da sua vida e algo terrível acontece. Você não tem mais a quem culpar. Isso dava um desespero para mim. Era igual a casamento arranjado, né? Era muito bom. Qualquer coisa, se não der certo, foi você que escolheu mesmo, não foi eu? Não, que maravilha. E aí, meus amigos, cadê o... aqui. Eu pedi demissão, perdido na vida, sem saber o que ia fazer no dia seguinte, mas no dia do banheiro eu saí e comprei uma passagem para o continente mais distante, sem avisar ninguém. No mesmo dia, eu saí do banheiro, liguei meus rádios, fiquei ali, comprei uma passagem, destino, Sydney, Austrália. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu preciso aprender a falar inglês. Eu amo ler, eu tenho que ter conhecimento, eu gosto disso. E meu pai jogava muito na minha cara que eu não tive a chance, porque quando eu fiz 18 anos e passei na Federal, ele falou, eu te prometo um carro. Só que a faculdade entrou em greve e eu ia ficar 10 meses sem estudar. Ele falou, você quer o carro ou quer uma viagem para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio? Porra, meu amigo, um cara numa cidade provinciana, com 18 anos, com os amigos, tudo, não se pergunta isso. É óbvio que eu vou querer um carro. Que Estados Unidos, rapaz? Eu quero sair aí, porra, ir para o Manati, alguém dessa época aí? Kalamazoo, Kelps. Eu quero essas coisas aí. Negócio de Estados Unidos. Ele jogou na minha cara por 14 anos isso aí. E aí eu fui correr atrás do prejuízo. E no dia 3 de setembro de 2015, eu estava fazendo 33 anos nesse dia. E foi o meu último dia de trabalho, que eu programei, né? Como virginiano, matemático, calculista. Falei, vai ser o dia épico. E nesse dia, sem esperar, eu acabei recebendo isso aqui. Só preciso de áudio aqui. Produção, pode me ajudar aqui? Tá, pode tirar. Eu passo aqui mesmo. Tá. Pronto? Eu tenho 20 anos de obra, nunca trabalhei com uma pessoa que saiba respeitar do pequeno ao maior. Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Conheci esse na obra há 10 anos atrás. Há uns 5 anos que a gente se conhece. 2 anos que nós vem trabalhando juntos. Ele é, inclusive, meu estagiário. Primeiro através de Bruna. Aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos. Essa menina estava na obra de Friburgo e acabou que as coisas foram dando certo. E aí ele fugiu da gente. E veio pro condomínio 3. Eu fiquei com muita saudade. Aí eu só não chorei porque eu estava afastado dele. E ele foi um braço direito e esquerdo, na verdade. Uma riada de malas dele aqui dentro da obra, eu já vi que era um engenheiro que eu podia contar e que podia dar carga. E virou e falou que ele não queria uma morte dentro da obra dele. E aquilo eu vi uma boa impressão que sabia. Sabia que a gente estava
chegou uma pessoa que ia somar muito com a gente. Eu conheci no primeiro dia que ele se apresentou pra gente, estava iniciando aqui. Conheci aqui mesmo na escola. Ele mandou uma mensagem que ficou muito marcante. Foi a mensagem, o que significava o aperto de mão. Que quando uma pessoa levantava ali a mão, era sinal de que ele não queria guerra, ele queria paz. Ele sempre falava no DDS, contava algumas histórias, igual aquela história que o rapaz queria ser a chuva, queria ser o sol, queria ser a chuva. Isso é muito importante, né? Então, o líder ele tem que criar essa capacidade de fazer com que as pessoas se reúnam e se motivem para um objetivo. Esse é o verdadeiro líder. E o Samir tem essas características. O que me incentivou hoje a continuar na empresa e procurar crescer, acho que foi essa palavra que o Samir. Primeiro dia que eu conheci ele lá embaixo no DDS, me deu sorte que eu consegui comprar minha casa. Ligava pra minha namorada, hoje o DDT foi, abençoado, muito bom, foi ótimo, entendeu? Uma coisa que levanta a pessoa dia a dia, entendeu? Meu trabalho mudou muita coisa na minha vida. Aprendi muito com o Samir. Pelo trabalho dele no dia a dia, na demonstração de que ele podia cada vez absorver mais. Essa liderança voltada para os colaboradores mais humildes. E sempre busca estar próximo, dialogar, valorizar. Já tomei altos esporros dele, já recebi alguns elogios. Outras pessoas na vida que eu conheci, apesar de ser um cara novo, com um temperamento, com a atitude que ele tem. As coisas que ele falava pra mim, eu obedecia e venho acompanhando ele até hoje. O cara que não tem que fala na casa dele. Gostei muito do trabalho. Já tinha ouvido falar muito dele, muito bem dele. É um cara que luta pela sua equipe, briga pela sua equipe e serve como escudo pra gente. Ele me ensinou sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional bastante. Buscar ser feliz, buscar o seu caminho. Um líder, liderou com exemplos principalmente. Esse é o líder. Você colocar o lado humano, né, o coração, se você estiver próximo dele, se você se colocar igual a ele, se você se sentir, viver, estar presente, ser exemplo, esse é o líder. E a convivência com ele é a convivência familiar. Se eu pudesse escolher uma palavra... Humano. Ser humano. Esse lado humano que ele tem. Fechamento. Cabra retado. Humildade. Coração. Obstinação. Tem gente que pode criticar, mas pra mim é amor. Humilde. Sincero. É honesto. Muito generoso, um cara correto. Líder, é professor, é pai. Um bom amigo, um bom colega de trabalho. Eu gosto muito dele como se fosse um filho meu. Eu gostaria muito de ter esse comportamento que ele tem. Excelente cidadão, excelente homem, um excelente profissional e como colega de trabalho, excelente também. E uma coisa engraçada já para começar. Se eu contar pra ele, vai ficar bravo. Vocês vão dar risada. Simpatia. Ave Maria. O Samir nunca anda com dinheiro na mão. Ele ficou um dia sem beber, até prestei um dinheiro para ele, porque não tinha dinheiro para pagar para comprar o latão de cerveja. Uma certa feita que eu estava trabalhando na obra com ele, ele chegou às 7 horas da manhã, uma obra no da cintura para cima, o pé no chão, para poder fazer um pagamento. Tá? Porém, tá de virote. Continue sendo esse cara que você é. É uma pena que você não vai continuar comigo. Porque ele tá fugindo da gente, eu queria dar só um abraço bem forte nele, mas só sem choro, porque se chorar não presta, né? Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida Iara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Quem é você que não sentiu swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando o pelô e que não riu com a risada de Eddie Uolô, que não e nem disse que não. Sou um preto norte-americano forte com um brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada em seu corte. Eu tenho 20 anos.
Tem como botar? Ah, está aqui já. Já tinha tempo que eu não vi esse vídeo, seu Edmilson. Eu me sentia assim, ó, gente. Alguém já viu essa escultura antes? O que ela te remete aí? Como nós estamos hoje, principalmente um pós-pandemia dentro de casa, uma cabeça obesa de teorias e um corpo raquítico de experiências que mal consegue suportar a cabeça dele. Essa é a nossa exaustão hoje. Assim que eu me sentia. Eu queria saber o que um engenheiro na Alemanha estava pensando com a minha idade para fazer da vida. Se ele tinha os mesmos desgastes que eu. Ainda estava na minha bolha de engenharia, né? Eu queria conversar com engenheiros ao redor do mundo. Eu saí, fui para... Você pode botar o passador para mim, por favor, amigão? De volta? Obrigado. Eu só queria viver. Essa era a real. E eu estava com uma coisa incrível nas minhas mãos. Pessoas que eu trabalhei me dizendo como é que elas me viam. Você sabe por quê? E se vocês quiserem fazer o exercício mais potente de autoconhecimento, eu vou passar para vocês agora. Peguem 3 pessoas, uma do seu trabalho, uma de sua casa, uma do seu grupo de amigos. Se você quiser pegar mais, pode pegar, mas pergunte assim, como é que você me vê? Me fale sobre mim. Você sabe por que isso é importante? Fala, Samir, mas eu sei quem eu sou. Não, você não sabe. Se você vê um afogamento amanhã na praia, um atropelamento amanhã na rua, você vai perguntar ao atropelado, ele vai te contar uma história. Você vai perguntar ao porteiro do Tivoli que viu, ele vai te contar outra. O cara que estava dentro do carro vai te contar uma outra, e o motorista conta outra. E você quer dizer que através de uma perspectiva, você sabe quem é você? Quando você nasce, a primeira coisa que você, quando você abre o olho, que você vê, é você? É um outro? O outro ele tem uma função muito importante na nossa vida. Só que por que a gente não faz isso? Porque dói. Porque dói. Durante muito tempo que eu não ouvi isso aí, eu achava que na obra eu era um carrasco. Produzir, meta. Só que você nasce aqui em Salvador, você come acarajé, gosta de dendê, se veste com sandália. Você vai para a Índia, você usa uma touca na cabeça, né? Fala outra língua, toma banho no Ganges e não na Praia do Lorde. Vai para o Vietnã, você usa um chapeuzinho ali, diferente. Em cada lugar, coisas são imputadas em você. Mas será que não existe algo que, independente de onde você esteja, permanece em você? Porque hoje em dia todo mundo fala, mude, você tem que mudar, você continua a mesma. Né? Ou então, o mudar é muito pejorativo, que fala, nossa, você mudou, você não era assim. Né? Existe uma conotação pejorativa. Mas ao invés de a gente falar, por que eu mostro esse vídeo sempre? Ao invés de a gente falar sobre mudança, mudar o cabelo, vou mudar o caminho que eu saio de casa, vou fazer tudo diferente. Não dura 2 semanas essa mudança? Pô, não te faz diferença nenhuma. Mas ao invés de a gente fazer isso, a gente se pergunta, o que em mim precisa ser conservado ao ponto que todo o resto pode mudar? Aí a coisa muda de figura. Porque o que eu faço hoje, que eu vou contar para vocês a mesma coisa, daqui a pouco, é a mesma coisa que eu fazia aqui. Eu não sentava para conversar com eles. O cara entrava na minha sala para falar, doutor, tem 4 meses que eu não volto para casa. Preciso voltar para minha casa e meu empreiteiro aqui não me paga a passagem de volta. É por isso que eu não estou produzindo. Estão me cobrando lá aquelas pastilhas lá, também não vou produzir, estou desanimado. E eu pagava a passagem para ele escondido, meu chefe ficava doido, quando ele voltava parecia um bicho trabalhando. Por quê? Porque existe algo por trás, subjetivo, que o mundo do trabalho não autoriza você a ser. Como não me autorizavam a ser uma pessoa carinhosa, amorosa, humana. Porém, nenhuma empresa conservadora, com missões e tantas coisas, conseguiu segurar algo que é meu. E isso ninguém me tira aonde quer que eu vá. Isso ninguém me tira aonde quer que eu vá. E foi isso que me salvou na vida. Eu fui viver para segurar a minha cabeça, que estava pesada demais. A primeira coisa que eu fiz foi ir para Itaparica. Quem já foi lá na Praia do Forte, em Itaparica,
vai ver que tem essa boia. Não sei se tem até hoje lá. Mas na época a gente brincava de catapulta. Você lembra disso, Marquinhos? Eu, ele. Aqui, eu não sabia que ele ia estar aqui, não. Roserval. Cuminho. Nativos. Paulinho, Bujão. Só os amigos. E quando eu cheguei lá, eu só fazia chorar. Eu subi lá nesse macho que, garoto, na época eu tinha que me segurar assim nessa cruz. Ó. Eu estava grande. Meu pai teve casa lá desde 88. Fui no bar do Espanha, esse senhor que eu não sei nem se está vivo mais, para mostrar para ele que eu, às vezes, para pegar o picolé, eu ficava assim, mostrava foto a ele. E ele falava, eu lembro de você. Eu só queria que as pessoas lembrassem daquele Sami, não do que, por muito tempo, botou uma missão debaixo do braço de não entupir as artérias do pai, a qualquer custo, a qualquer preço. Encontrei Capelinha, no meio da rua, um cara que dava picolé para todo mundo, e depois ele tinha uma matemática de sair na casa de todo mundo falando, Sami foi 17, Thiago foi 12, Bruno foi... E todo mundo confiava nele, e ele não passava no dia não, viu? Ele passava no final do veraneio, para apresentar a conta. E não tinha Pix não, viu? Cheguei na Austrália, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar vôlei. O que é que eu gosto de fazer? Porra, joguei vôlei 11 anos da minha vida. Tinha um time da escola e país desenvolvido é assim, né? Tem time do bairro, time de tudo, eu entrei em tudo. Tudo com estrutura. Fui fazer yoga, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Fui estudar inglês. Essa era a minha última turma, a turma que eu mais gostava. Aqui, Kyle, o sul-coreano. Essa moça tinha, eu esqueci o nome dela agora, ela tinha bulimia, ela se abriu comigo, ela falou, Sami, ontem porque eu trabalhava na Domino's. Todo mundo conhece a pizzaria? Já tem aqui, né? Domino's tem, né? Aqui. Na época não tinha no Brasil, mas tinha lá. E aí um dia nessa sala aqui, a professora, agora vocês vão falar em inglês, como é que foi seu primeiro emprego? Uma coisa assim, mas não foi essa não, foi outra turma. Quando eu falei que comecei a trabalhar na Domino's, todo mundo queria ser meu amigo. Por quê? Porque o cara que trabalhava na Domino's, todas as pizzas, qualquer uma custava $5. E para mim era de graça. Mas se eu quisesse comprar para alguém era 5. E tinha pizza de 5, mas tinha pizza de 30. E aí eu lembro que eu liguei para um amigo meu, em Salvador, para contar, pô, aí como é que tá? Eu falei, rapaz, Tomás aqui. E quando eu falei que estava trabalhando na Domino's, ele falava, ô rapaz, no começo é assim mesmo, depois melhora. Eu falei, meu filho, eu sou o cara mais popular do meu curso de inglês, você está por fora. Eu tenho mais popularidade que você no ISBA. E eu comecei a ver, gente, que a gente vivia num universo paralelo. Onde tem uma frase de Humberto Maturana, um filósofo chileno, que morreu até acho que ano passado. Ele dizia o seguinte, tudo que é dito por um observador. A forma como você observa é a forma que você lê. Então você não pode chegar e ir para a Índia e dizer, a Índia não é boa. Você tem que dizer, a minha experiência não foi boa na Índia. Não significa que a sua vai ser. Ele está dizendo com isso que a verdade não só não existe, como ela não é importante que você diga. Porque um cara que estava no meio do sertão do Piauí recebeu R$100 num cartão que ele nunca viu, vai votar no candidato que ele deu, mas R$100 para você não é importante. E você não pode julgá-lo, porque você não está no observador dele. Você entende a distância, porque existe causa para tudo, nem que ela seja a ignorância. Esse cara aqui disse, Sami, 90% dos sul-coreanos vão para a universidade. A gente tem que fazer, no mínimo, 2 formações para conseguir um emprego. Eu sou formado em engenharia e direito. Eu me senti um banana nessa hora. Ele falou, eu estou vindo aqui para falar inglês porque a nossa língua tem uma musculatura diferente e o asiático ele não aprende muito. Eu vim aqui porque senão eu não vou sobreviver. Mas ele falou, eu estou exausto de morar num país competitivo. Só que eu olhava o sul-coreano, eu era fotógrafo, via as lentes Samyang e tantas outras marcas, Rokinon. Falava, rapaz, o Brasil não produz uma câmera, a gente tinha que ser igual uma Coreia do Sul. E eu comecei a perceber, conversando com tantas pessoas de tantos países, que o que eu estava achando que era uma vida boa ia mudar no máximo os comportamentos das pessoas. Mas não ia fazer uma sociedade melhor e mais feliz. E que ela só ia acontecer no dia que cada um tivesse conectado com aquilo que ele realmente é. Porque você pode ter a maior regra. Você chega no Japão, você vai estar no metrô, o cara pensa assim, ó, ele está com a cabeça setada, preparada. É idoso,
eu levanto. Está grávida? Levanto. Acabou. Mas chega uma pessoa cansada, exausta, entra assim, suando, ele olha assim, ó, não é idoso, não é mulher grávida, não levanta. Ele não consegue se conectar com o ser humano fora do script. Ele está treinado, mas ele não está conectado. É diferente. E talvez o que a gente queira... E eu saí do Brasil achando que o problema do Brasil era o trânsito do Rio de Janeiro, que eu morei lá, eram as pessoas mal educadas, os 2 que me roubaram lá e me passaram a perna. Eu estava num país que não tinha nada disso, mas que tinha um dos maiores índices de suicídio do mundo. Eu não entendia quando eu ia nos cliffs tirar foto, que eu era fotógrafo, e tinha as placas assim, ligue a qualquer momento. Mas não faça isso, pense melhor. Que estranho. O que é isso aqui, velho? Pensar em quê, meu Deus do céu? Uma paisagem dessa? Porque era lá que as pessoas tiravam a própria vida. E a minha cabeça deu um nó. Estava até conversando com o Marquinho aqui, ele falou, eu percebi que eu vivia numa bolha, eu também percebi. E quando você estoura ela, é assustador para você começar a organizar. Eu sempre recomendo às pessoas, cuidado com esse negócio de vou jogar tudo para cima, que minha vida está uma merda. Cuidado, porque depois você vai ter que catar. E cuidado para não chamar isso de sua vida, porque quando você chama eu e minha vida, eu estou dizendo que tem 2 coisas separadas. E você é a sua vida. E a gente fala da nossa vida como se fosse um setor de empresa, né? Não, agora eu vou cuidar da caixinha dos relacionamentos. Agora eu vou, aí tá bom agora. Agora eu vou para a caixinha do trabalho. Agora eu vou para a caixinha da família, dos meus amigos, dos meus filhos. Agora eu vou para a minha saúde, que não está boa. Aí você vê a última cena de Al Pacino no filme Advogado do Diabo. E você vai entender aquela reflexão que eu só entendi depois de viajar. Mas eu estava vendo pessoas de realidades diferentes. Meu primeiro emprego foi... Eu vi esse restaurante aqui, com esse Instagram. Eu falava, que Instagram horrível, um restaurante tão lindo. Eu fui lá, peguei uma câmera fotográfica que estava há 4 anos dentro do meu armário, que eu comprei com o meu primeiro salário de engenheiro da Odebrecht. E nunca tomei um curso. E aí, antes de sair da empresa, eu tomei um curso e fui para aí como um cara que sabia fotografar. Cheguei nesse restaurante, tirei foto e fiz uma apresentação, que foi esse slide até. Esse foi o antes e esse foi depois que eu tirei as fotos. Eu botei vida, eu botei os clientes dele. Só que ele não me pediu para fazer isso. A máquina foi tirando igual uma criança. O que é que a criança faz, gente? Quem tem filho aí? A criança fica aonde? Aonde está interessante para ela. Quando ela perde o interesse, ela não fica perguntando, e agora eu vou sair daqui, o que é que os outros vão achar? Quem pergunta isso é o adulto. E quando você está conectado, acontece isso aqui, ó. E eu achando, rapaz, o cara só tira foto de vegetais, de placa, vegetais e placa. Eu vou tirar foto da funcionária dele sorrindo. Eu não preciso mostrar o prato inteiro, eu mostro um pedaço, uma coisa mais suculenta, sei lá. Eu comprava os pratos com meu dinheiro e tirava foto e gastei um dinheiro retado, mas eu falei, eu vou investir. Ele falou, porra, que legal, quero que você tome conta do meu Instagram. Eu falei, beleza, eu quero almoçar de graça aqui por 6 meses. E eu tiro as fotos. E ele topou. E ainda ganhei um suco de brinde. Esse foi o meu primeiro emprego. Até que um dia eu falei, porra, domingo as pessoas não se engajam muito, e parei de postar domingo. E fui lá comer domingo, e ele, um italiano, casquinha, falou, você não postou hoje? Não vai comer hoje. Eu falei, então você fica com o seu Instagram, tirando suas 7 fotos por dia com o seu celular, que eu vou cair fora. Aí são mais fotos do restaurante, mas fiquei por 4 meses com ele assim. Aí saí de lá, trabalhei como filmmaker, fiz tanta coisa, gente, que daria... inclusive, Tiago, você fala o horário aí, viu? Porque eu estou out, estou conectado, como eu te falei, viu? Aí fui para o Vietnã, aí tem muita história. Esse cara aqui me salvou porque eu fui para o enterro, sem saber que era enterro. Estavam bebendo lá no enterro, 7 horas da manhã, eu tomando as cachaçinhas de arroz com o pessoal. E aí fui lá dentro da casa do cara fotografar o que estava acontecendo, tinha um defunto lá no negócio. E aí eu falei, poxa, e aí quando viram eu apontando a câmera para a sala, achando que eu estava tirando a foto do defunto, veio todo mundo me bater num vilarejo, era perto da fronteira do Vietnã, esse cara me salvou, e o Google Tradutor me salvou, porque eu escrevia lá, ó, na minha cidade, na minha cultura, não se bebe quando alguém morre. Aí ele, e aí eu fui salvo nesse dia por esse cara. Eu comecei a me aventurar como fotógrafo, fui aí para fotografar um povo que vive até hoje, como vivia há 200 anos ali naquele local, um povo que as mulheres vão pegar a comida e os homens ficam em casa para cozinhar. É bem legal.
Fui para Bali, um lugar que eu queria muito ir, me conectando com pessoas o tempo inteiro, rindo, vivendo, gente. Quando perguntava, Samir, você está buscando o quê? Eu sempre respondia, estou buscando viver. Porque nessa hora eu só estava, tudo que eu sentia, todas as minhas dúvidas eu escrevia, se eu achava que eu estava feliz eu escrevia, se eu achava que eu estava triste eu escrevia também, e muitas pessoas foram se juntando. Mas eu literalmente curti 5 anos da minha vida rodando o mundo. Eu fui nesse festival, que era o meu sonho, o Festival das Lanternas na Tailândia, não sei se alguém de vocês foi. Inclusive, eu acho que essa rede aí, eu vi o nome Anantara, é de lá, eu vi esse nome lá. Vi esse nome quando eu cheguei aqui hoje. Praias belíssimas. E a forma como eu me sustentava, eu comecei a não só fotografar, eu fazia filme. Então, eu entrava no Booking.com, reservava 10 dias num hotel que eu adorava, chegava lá, pouca gente tinha drone, eu investi num drone. No primeiro dia, eu já fazia um vídeo de 1 minuto, aéreo da pousada da pessoa, com umas praias dessa, mostrava para ele, para o dono, procurava o dono, hotel de 300 euros a diária. E aí, quando ele mostrava, ele, me dê isso. Eu falava, calma, meu amigo, calma, eu faço o melhor para você. Ele, mas quanto é? Eu falei, não é nada, basta você deixar eu ficar aqui. Ele, você bucou quantos dias? Eu falei, buquei 10. Ele, tudo bem, vou te dar as refeições ainda. E nessa eu fiquei fazendo vídeo durante 1 ano e meio, nos melhores hotéis da Ásia, e curtindo, porque eu fazia o vídeo em 4 dias, ficava mais 6 ali, curtindo, fingindo que estava trabalhando para ele não achar que estava... Ligar para o outro e falar, ele faz o vídeo em 4 dias, não aceite 10 não. Então, às vezes eu ficava... Fui para a Índia, aí eu já não queria mais nada. Vendi meus equipamentos, tudo. Não sabia porquê, mas aquele lugar estava me chamando de uma forma. Quando eu entrei no avião para a Índia, eu comecei a ter uma dor de barriga, uma febre. Falei, rapaz, o que é isso aqui? Aí você vê a diferença para onde você está indo, que chegou uma brasileira para mim até, de Aracaju, Sicília, olhou para mim e falou, você está com frio? Eu falei, estou. Ela, eu posso fazer um reiki à distância em você? Eu falei, eu aceito um Tilenol e esse seu cachecol aí, se você quiser, mas se você quiser fazer esse negócio aí, quando eu olhava para o lado, às vezes assim, me tremendo de frio, eu olhava para o lado, ela estava assim. Eu falava, rapaz, para onde é que eu estou indo, rapaz? Ela chegou, você está indo para o Shivaratri? Eu falei, Shiva quem, minha filha? Shivaratri é um festival que vai ter aí, mais importante, tem um brasileiro. Estão mandando eu terminar já. Tem um brasileiro aí, Prembaba. Eu falei, Prem quem, rapaz? Que vai fazer um negócio lá. Fui para esse festival. Quando eu cheguei lá, vi um cara com a barba branca, toda assim. Eu falei, meu Deus, quem é esse louco? Quem são esses loucos que estão aqui? O que eu estou fazendo? Por que eu larguei meu emprego? Quem está no autoconhecimento tem esses surtos também, sabe? Que a gente vai e volta o tempo inteiro. Conheci essa menina francesa, tinha 21 anos, saiu da Yves Saint Laurent, porque não queria participar dessa indústria nociva da moda, e foi fazer um voluntariado aí. E o José, também um espanhol, que sabia tudo de história do país dele, nunca tinha ido para a faculdade. Aí, no intervalo, eu tomei conta nessa creche, tomava conta das crianças, levava para o Rio Ganges. Eu andava, gente, ao léu. Aí vou passar aqui rápido para vocês verem uma... Pena que não vai dar tempo de contar essa história, mas vou contar rapidinho para encerrar. Quando eu saí do meu emprego, as pessoas perguntavam, Samir, você vai fazer o quê? E aí você quer ficar bem na fita, né? Você quer cair para cima. Então eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, eu estou pensando em fazer Eu fiz um curso de fotografia agora ali no Maitá, e aí eu acho que eu vou fazer uma pós-graduação em fotografia na Columbia University, em Nova York. Eu não sabia nem falar inglês, galera. Só que era bonito falar isso, né? Porque o cara falava, então ele saiu para isso. Né? Eu não ia dizer, eu estou perdido, eu vou para a Austrália jogar vôlei de praia. Eu não ia falar isso, né? Hoje eu falo, mas naquela época existia um julgador dentro de mim que era maior do que eu. E aí eu falei, que Columbia University, vai aprender inglês. Aí fui aprender inglês. Rodei o tempo inteiro. Quando eu chego na Índia, estou fazendo um voluntariado de fotografia nessa creche, porque a gerente ia embora, uma escocesa, e a dona chegou para mim, Samir, a gerente está indo embora, meu braço direito, arranja alguém, eu vi suas redes sociais, tem um bocado de seguidor, eu falei, eu vou fazer um vídeo, vou conseguir uma gerente para você, porque eu vou fazer uma formação de yoga, não posso ficar. Ela falou, beleza. Quando eu estou lá fotografando, chega esse cara aqui, o Eric Gordon. Samir, perguntaram o meu nome, ele já chegou falando, Samir, é você? Eu falei, eu o quê, rapaz? Ele, você que é o fotógrafo? Eu falei, não, eu tenho foto aqui, eu tenho máquina, né? Mas eu sou Samir, mas não sou o seu fotógrafo. Ele falou, porra, eu estava falando com um fotógrafo aqui, que ela me indicou, e eu estou achando que é você, mas o cara me deu um bolo. Eu falei, diga o que você precisa. Ele falou, rapaz, eu preciso que você tire fotos, porque eu estou aqui com meus estudantes, fazendo um trabalho de conclusão de curso, e eu vou fazer um livro com as melhores histórias dessas crianças aqui, ó. Cadê, rapaz, crianças? Com essas crianças aqui,
Isso aqui foi uma reunião de pais e filhos na Índia que eu fui. As melhores histórias vão para um livro, eu vou vender esse livro em Nova York e o dinheiro vai ser para essas crianças. Esse é o nosso trabalho de conclusão de curso da universidade. Aí eu me empolguei e falei, estou fazendo um negócio com um propósito legal, eu tirei foto, fiz vídeo dele, dos alunos. E aí, quando acabou, mandei para ele o e-mail dele, eu falei, bote seu e-mail aqui. Aí ele botou eric.gordon@columbiauniversity.com. Eu olhei aquilo ali, chega a me arrepio quando eu falo isso até hoje. E quando eu mandei o material, ele falou, Sami, que incrível esse material, vamos fazer outro? Você topa vir para cá, para a universidade, para a gente continuar esse trabalho? E aí, gente, é o seguinte, existem várias formas de você parar aqui. Pela arquitetura, por você não saber o que é, né, passar um fim de semana. Existem várias formas também de ir para a Columbia University. Só que a gente acha que só existe uma forma óbvia de conseguir aquilo que a gente quer. E quando eu saí do controle da minha vida e fui fazer algo completamente despretensioso, eu percebi que as coisas não aconteciam para mim, não ficava clara, porque eu interferia numa orquestra que toca para todo mundo. Imagine que tem um bocado de músico aqui, ó, numa orquestra sinfônica tocando em Viena, e que quando você começa a dizer para ele, ó, essa nota do violino tal não está boa não, ó, essa daqui você fez uma partitura meio assim, não tá... Sabe o que o cara faz? Ele pega tudo e abandona e fala, então você vem aqui e toca com tudo. Você manda no negócio. Eu estou tocando a minha música aqui, agora ela só toca se você faz silêncio. E se você faz o que você sente. Se você entrega, e essas coisas só acontecem, gente, para quem entrega. E quem está falando aqui é um ex-controlador. Virginiano, que só funcionava com planilha e meta. Eu faço minha planilha hoje, eu tenho planilha e minha mulher está aqui, ó. Vê todo dia com a planilha aberta. Mas tem momentos que planilha não resolve vida. Regra não dá conta da vida. Uma vida com disciplina é diferente de uma vida com princípio. Eu não tomo Coca-Cola, por exemplo, a gente está falando de saúde. Mas isso não é uma regra para mim. Isso é um princípio. E eu não preciso fazer esforço. Ah, meu Deus, a Coca-Cola está ali. Não compra não. Porque é um princípio, eu adotei para mim. Mas se é uma disciplina, a vida fica chata, eu crio regra. E sabe o que acontece? No dia que eu resolvo tomar, eu tomo logo 2 litros. Porque a gente represa. E não vê o que é que acontece. Eu fui fazer formação de yoga, me deu vontade. Depois me deu vontade de... Eu era casado, me separei, eu falei, eu vou caminhar em Santiago. Caminhei, conheci pessoas novas, de todo canto do mundo. Eu fui viver uma grande aventura na minha vida. Eu caminhei 850 quilômetros em 30 dias. Eu conheci um carioca de Bangu, morando em Londres. Ele falou, vamos para lá, para minha casa, eu vou para as Filipinas depois filmar. Fiquei na casa dele nas Filipinas, dormindo num colchão de yoga. Ele me levou para mergulhar. Virei mergulhador profissional de mergulhar 30 metros de profundidade, fazia 4 mergulhos por dia. Vivi tudo o que vocês puderem imaginar. Escrevia textos, 2 psicólogas me ligaram e falando, meus pacientes estão trazendo seus textos para conversar, eu queria te conhecer. Falei, que bacana, rapaz, eu nem psicólogo sou, não sou nada. Só tenho meu diploma de engenharia que já tem 5 anos que eu não pago CREA. Aí eu fui lá ver, criamos uma metodologia e levamos pessoas para a Chapada Diamantina fazer imersões. Fizemos 7 turmas. Depois nosso trabalho descolou, eu fui fazer sozinho. Senhor de 70 anos, indo lá para se descobrir. Atacama, levamos grupo. Aí eu já estava sozinho, Índia. Eu comecei a querer levar as pessoas para ter experiências que eu tinha. Fui caminhar nas montanhas do Nepal, conheci pessoas. E se você me perguntar hoje, sabe o que está acontecendo na minha vida? Eu estou com a fascite plantar. Eu falei da fascite plantar aqui no início? Sabe o que significa fascite plantar? Dúvidas profissionais. Quem aqui tem problema crônico nas mãos, para encerrar? Alguém? Dedo, mão, antebraço? Significa pessoas controladoras. Pescoço, cervical, preocupação financeira, plano de vida. Eu acho engraçado que tem gente que tem, mas não levanta a mão para falar, deixa eu ouvir o que ele vai dizer, né? Eu só vou falar essas partes para vocês estudarem. Sabe por quê? O corpo fala. E quando ele fala, meu amigo, dificilmente ele erra. Porque o nome que está isso aqui, ó,
O nome é mente, porque mente. O nome não é verdade. O nome mente não é à toa. Se vocês estão aqui em Praia do Forte, assistindo uma palestra de um cara que você nem sabia quem era, mas ficou preso, não sentiu fome, prestou atenção, não bocejou, não viu a hora passar, nem sei que horas são. Se por algum momento você conseguiu fazer isso, agradeça, porque você estava presente e a vida só acontece aqui. E isso significa que você foi feliz. E eu, mais ainda, por ter dado causa a esse momento para vocês. Muito obrigado. Está aqui os meus contatos. Eu tenho uma rede social onde eu compartilho e escrevo o que passa pela minha vida. O meu trabalho é a minha vida. Enquanto eu mudo, as pessoas que me acompanham vão mudando comigo, do jeito delas, no tempo delas. Se quiser mandar um e-mail para conhecer um pouco mais, tenho o maior prazer, adoro responder a todo mundo. Isso é meu trabalho. Tem horas por dia dedicadas a isso. Um bom final de semana e até breve.